e continuo nervosa como no outro ano. Pelo menos eu não fiquei com 40 de febre igual o ano passado, tá? Tá tudo bem, só tô suando. Mas tá tudo certo. Eu creio que Deus vai falar conosco, assim como falou comigo. E a palavra dele não volta vazia, então essa é a certeza que eu tenho. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Deus ser soberano. Nós estamos estudando esse livro, na verdade nós já estudamos esse livro e estamos aplicando as doutrinas dele nas nossas reuniões. Então, hoje a doutrina é o que significa soberano. Soberano é aquele que possui autoridade suprema, domínio absoluto e poder sobre tudo. Quando dizemos que Deus é soberano, significa que ele reina acima de todos e tudo. Nada foge do seu controle. Seu poder não é limitado. Ele governa com sabedoria, justiça e propósito. Nenhuma circunstância surpreende Deus. Hoje vamos analisar a soberania de Deus sobre os nossos porquês da vida e procurar sair daqui mais confiantes em um Deus que governa em amor. Deixa eu só arrumar assim. Aqui que tá. Agora melhorou. E eu digo procurar sair daqui porque Deus é soberano e nos deu capacidade de pensar, refletir e enxergar as coisas também através da nossa própria vontade e entendimento. Por isso, precisamos estar com o coração aberto para aceitar essa verdade. Não porque a nossa aceitação vai mudar a soberania de Deus. Ela permanece a mesma, independente de nós. Mas porque isso muda a nossa visão sobre Deus e sobre tudo ao nosso redor. Deus nunca perde controle da história. Nem da história do mundo, nem da nossa. Vamos analisar uma das questões mais profundas e práticas sobre qual nós podemos pensar. Nós e o nosso mundo está sob o controle de Deus? Deus é soberano? Dizer que Deus é soberano é simplesmente dizer que Deus é Deus e que não há ninguém como ele. Compreender que vivemos em um mundo sob o governo inabalável de Deus muda tudo o que pensamos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre a própria vida. O fato de a Bíblia ensinar que Deus é soberano significa que ele está no controle absoluto da sua criação e de tudo o que acontece, sem que haja em seu governo qualquer lacuna, limite, interferência ou frustração. Significa que Deus determina, governa todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Deus nunca tem perguntas a fazer, nunca é surpreendido, nunca fica frustrado, nunca é pego desprevenido, nunca deseja ter um poder que não tenha, nunca olha para trás com arrependimento, nunca vive na expectativa de algo incerto, nunca espera por informações e nunca se sente impotente. Ninguém pode encurralar Deus. Ele faz tudo conforme a sua vontade perfeita, decide o que quer e como quer. Tudo no mundo que possui ordem e regularidade, como a passagem das estações, a subida e a descida das marés, o desenvolvimento da infância até a velhice é o resultado do governo de Deus e da sua criação. E tudo o que nos parece desordenado e caótico está sob o controle rigoroso de Deus. Sua soberania nem sempre nos parece sábia, e seus caminhos nem sempre nos parecem compreensíveis. Contudo, Deus nunca erra. O que não entendemos hoje continua sendo governado por aquele que conhece o fim desde o princípio e realiza todos os propósitos para a sua glória e para o seu poder e para o bem do seu povo. Há dois aspectos da soberania de Deus: seus decretos e sua providência. Primeiro, o decreto é uma ordem ou uma decisão feita por uma autoridade. Os decretos de Deus são seu plano eterno. Isaías 14, 27 diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? Aquilo que Deus decreta certamente acontecerá.
Nada pode impedir seus planos, porque sua soberania governa sobre todas as coisas. Segundo, sua providência. Deus não apenas decreta o que acontece e depois observa o mundo de forma passiva. Ele é um participante ativo da sua criação. Deus governa, sustenta, dirige, efetua e controla todas as coisas. Sua soberania não está apenas no começo da história, mas também em cada processo dela. Ele não somente decretou o que será, ele também governa ativamente os caminhos pelos quais tudo acontecerá. Deus não criou o mundo, colocou-o em movimento e virou as costas para ele. Pelo contrário, sua mão continua sustentando toda a criação. O mesmo Deus que decreta é o Deus que conduz. O mesmo Deus que escreve a história é o Deus que permanece presente nela. Deus é soberano sobre aquilo que ele criou. Nada foge do seu governo, nada acontece fora da sua permissão e nada escapa do seu conhecimento. Até aquilo que não entendemos continua debaixo da providência de Deus. E isso traz descanso ao nosso coração, ou deveria trazer, porque significa que nossa vida não está entregue ao acaso, mas aos cuidados de um Deus que governa em amor. O controle ativo de Deus está sobre todas as coisas. Vamos analisar esse controle na história? Mateus 1, quem quiser me acompanhar. Vamos ler Mateus 1. A genealogia de Jesus Cristo. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Minadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Ubias, Ubias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás a Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Zalatiel, Zalatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Elequim, Elequim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Deixa eu sair daqui. Nós lemos a genealogia de Jesus. De acordo com a Bíblia, se passaram 42 gerações até chegar em Jesus. Vamos saber um pouquinho de algumas dessas pessoas que passaram por essas gerações e como Deus conduziu de forma ativa e participativa na vida e na história de cada um. Abraão, inicialmente chamado Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus e fazia parte da família de Tera. Sua família vivia em meio a povos que adoravam outros deuses. Deus chamou Abraão para deixar sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, prometendo fazer dele uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra por meio dele. Mesmo sem filhos e já em idade avançada, Abraão creu na promessa de Deus. Anos depois, Deus lhe deu Isaque, o filho da promessa. A maior marca da vida de Abraão foi sua fé. Ele confiou em Deus mesmo quando não entendia como as promessas seriam cumpridas. Por isso, a Bíblia apresenta como o pai da fé. Jacó foi filho de Isaque e neto de Abraão. Ele ficou conhecido por ter enganado seu irmão Esaú para receber a bênção da primogenitura. Depois disso, Jacó fugiu. Durante sua caminhada, Deus começou a transformar sua vida. Mesmo cheio de falhas, Deus fez uma aliança com ele e reafirmou as suas promessas. Em um momento marcante, Jacó lutou com Deus em oração e teve seu nome mudado para Israel. Tamar era o nome de Judá, era a nora de Judá.
Depois que seu marido morreu, Judá prometeu que ela teria outro filho da família para lhe dar descendência, conforme o costume da época. Mas ele não cumpriu a promessa a Tamar, e ela ficou esquecida e sem amparo. Percebendo isso, Tamar tomou uma atitude ousada. Ela tirou as roupas de viúva, cobriu o rosto com o véu e se assentou no caminho por onde Judá passaria, parecendo uma prostituta cultual. Judá não reconheceu ela e teve relações com ela. Como pagamento, Judá prometeu enviar um cabrito, mas Tamar pediu um penhor, o selo, o cordão e o cajado dele. Depois disso, ela voltou para casa e tornou a vestir suas roupas de viúva. Mais tarde, descobriram que Tamar estava grávida, e Judá quis condená-la. Então ela mostrou o objeto que havia guardado, provando que Judá era o pai da criança. Nesse momento, Judá reconheceu seu erro e disse: ela é mais justa do que eu. Boaz foi um homem rico, respeitado e temente a Deus que viveu em Belém. Ele ficou conhecido por sua bondade, generosidade e caráter íntegro. Boaz era filho de Raabe, a mulher que ajudou os espiãs de Israel em Jericó, e que depois passou a fazer parte do povo de Deus. Mesmo tendo um passado marcado pela prostituição, Raabe foi alcançada pela graça de Deus e entrou na linhagem de Jesus. Anos depois, Boaz foi usado por Deus para demonstrar redenção e cuidado na vida de Ruth, uma viúva estrangeira que recolhia espigas em seus campos. Boaz protegeu Ruth, cuidou dela e, como resgatador da família, casou-se com ela. Dessa união nasceu Obed, o vô do rei Davi. Ruth era uma mulher moabita, que se casou com um dos filhos de Noemi. Com o tempo, seu marido morreu, assim como o marido de Noemi e o outro filho dela, deixando as duas sem esperança. Quando Noemi decidiu voltar para Belém, Ruth escolheu permanecer ao lado dela, mesmo podendo voltar para sua antiga vida. Foi nesse momento que disse: o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Já em Belém, Ruth começou a recolher espigas nos campos para sustentar a si mesma e a Noemi. Pela providência de Deus, ela foi parar justamente no campo de Boaz. Boaz admirou o caráter e a fidelidade de Ruth, passou a protegê-la e mais tarde tomou por esposa como resgatador da família. De estrangeira veio para o povo de Deus. Davi foi o menor filho de Jessé. Começou sua vida como pastor de ovelhas. Mesmo sendo improvável aos olhos das pessoas, Deus escolheu para ser rei de Israel. Davi ficou conhecido como quando derrotou o gigante Golias, confiando no poder de Deus. Depois disso, enfrentou perseguições, guerras e muitos desafios antes de assumir o trono. Ele foi um rei forte, corajoso e apaixonado por Deus, sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. Porém, também cometeu erros graves, como seu pecado com Betseba. Mesmo assim, Davi se arrependeu sinceramente. E Deus continuou cumprindo seus propósitos através da sua vida. De sua descendência veio Jesus Cristo. Salomão foi o filho do rei Davi e Betseba. Sua história começou em meio a um dos maiores erros de Davi, pois Betseba era esposa de outro homem quando Davi se envolveu com ela. Depois do arrependimento de Davi, Deus trouxe restauração, e mais tarde nasceu Salomão. Ele se tornou rei de Israel depois de Davi e ficou conhecido principalmente por sua grande sabedoria. Quando Deus lhe perguntou o que desejava, Salomão pediu sabedoria para governar o povo e Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riqueza e honra. Salomão construiu o templo em Jerusalém e viveu um período de grande prosperidade em Israel. Porém, no final da vida, afastou seu coração de Deus ao seguir influências erradas. Mesmo assim, sua história mostra a soberania e a graça de Deus que é capaz de trazer redenção até de histórias marcadas por falhas humanas. Eu quis trazer essas histórias, muitas delas improváveis, para entendermos a soberania de Deus sobre os seus decretos. Deus decretou, ainda no início, que da mulher viria um homem que pisaria na cabeça da serpente. E esse homem é Jesus. Deus disse que ele viria e ele veio. Ao longo de toda a história bíblica, vemos a presença ativa de Deus livrando, sustentando e conduzindo cada geração até a chegada da sua promessa. Deus é um rei ativo na história. Ele sempre foi e continua sendo. Desde a eternidade, Deus decretou o seu plano. E desde então, desde então, ele vem cumprindo cada promessa da sua ação soberana sobre a criação. Então, como não confiarmos em um Deus assim? Como não termos certeza de que Deus, esse Deus pessoal, também se faz presente ativamente na nossa história?
Tanto eu quanto você temos inúmeras lembranças de momentos em que vimos a forte mão do Senhor agindo nas nossas vidas e nos nossos. Muitas vezes pecamos ao chamar de acaso circunstâncias boas que acontecem conosco. Mas não, minhas irmãs, não existe acaso. Não existe acaso quando você está grávida, recebe um diagnóstico de que sua bebê vai ter uma síndrome, você ora pela cura dela e ela nasce saudável. Dia 29, agora ela faz 6 anos. Não existe acaso quando você enfrenta uma turbulência na vida, pede sabedoria ao Senhor e no outro dia sabe exatamente o que fazer. Não existe acaso quando um casal ora a Deus por um filho depois de 6 anos, Jesus abençoa eles com um bebê. Não existe acaso quando um laudo médico parecia terrível e depois muda porque oramos, Deus agiu. Não, minhas irmãs, existe um Deus agindo ativamente na sua criação, participando de cada detalhe das nossas vidas, independente de os dias serem bons ou difíceis. Existe um Deus que conduziu 42 gerações até a chegada do Salvador do mundo. Não foi por acaso que Davi não morreu em batalha. Não foi por acaso que Ruth quis voltar para a cidade da sua sogra sem conhecer ninguém, caminhando ao lado de uma mulher amarga que decidiu mudar o próprio nome para ser reconhecida assim. E, sinceramente, quem escolheria viver desse jeito? Ainda mais com a sogra. Desculpa. E Deus começou a agir na história dela. Não foi por acaso que ela parou justamente no campo de Boaz. Deus está conduzindo tudo. E da mesma forma, Deus está agindo na sua história. Deus está ativamente conduzindo sua vida. Quando oramos, Senhor, nos conduz ao melhor lugar, e Deus nos traz para uma igreja bíblica, isso não é acaso, minhas irmãs. É Deus conduzindo você ao seu povo. É Deus introduzindo você na sua família. É Deus trazendo você para o seu plano de salvação. Você pode ter vindo a parar nessa igreja por um motivo bem ruim. Mas não pense que esse motivo não foi a mão de Deus te trazendo para os seus atos da maneira dele. Deus nos conduz a ele de formas diferentes. A Bíblia nos revela isso. Vemos até mesmo Deus deixando um perseguidor dos seus filhos cego para mostrar seu controle, seu governo e sua soberania. Isso nos ensina que não importa de onde você veio ou de que maneira chegou até aqui. Talvez tenha sido em um momento de profunda tristeza. Talvez em um momento de grande alegria. Mas uma coisa é certa: Deus sabe o seu nome, conhece a sua história e conhece cada detalhe da sua vida. Minha irmã, você não chegou aqui por acaso. Você não caiu de paraquedas. Deus está guiando a sua história, conduzindo seus passos e realizando os seus propósitos em sua vida. E sabe aonde pecamos contra Deus? É que mesmo diante de todas as certezas sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez e sobre o que sabemos que Ele continua fazendo, nossa natureza humana muitas vezes tenta tomar das mãos de Deus o controle, que pertence somente a Ele. Frequentemente olhamos para as circunstâncias e concluímos que Deus está demorando, que Deus perdeu o controle da situação ou que está agindo da maneira, ou que não está agindo da maneira que deveria. Em outros momentos, somos tentados a pensar que Deus não se importa conosco, com nossa família, com nossas lutas e com os nossos porquês. Questionamos seu silêncio, seus caminhos, seu tempo. A própria Sara, esposa de Abraão, é um exemplo de como nossa natureza humana luta para esperar o tempo de Deus. Deus havia prometido um filho a ela, mas os anos passavam e a promessa parecia distante. Em vez de descansar na palavra de Deus, Sara tentou encontrar uma solução humana para aquilo que somente Deus poderia realizar. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com a sua serva Agar. E para mostrar que a falha não foi apenas de Sara, Abraão aceitou sem nenhuma resistência. Eles tentaram ajudar Deus a cumprir a sua promessa. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando Deus parece demorar, somos tentadas a assumir o controle, criar os nossos próprios caminhos e resolver as situações à nossa maneira. Mas aquilo que nasce da ansiedade e da falta de confiança frequentemente traz consequências dolorosas. Apesar disso,
A falha de Abraão e Sara não anulou o plano de Deus. A promessa não dependia da capacidade deles, mas da fidelidade de Deus. No tempo determinado por Deus, nasceu Isaac, o filho da promessa. A história deles nos ensina que a demora de Deus não é a ausência de Deus. Quando Deus promete, ele cumpre. O nosso desafio não é ajudá-lo a realizar os seus planos, mas confiar nele enquanto esperamos. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos servos na Bíblia. As promessas pareciam demoradas, os caminhos pareciam confusos e as circunstâncias pareciam contradizer aquilo que Deus havia dito. Porém, em nenhum momento Deus perdeu o controle. Enquanto seus servos não conseguiam enxergar além do presente, Deus já estava conduzindo todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. A soberania de Deus não significa que sempre entenderemos o que Ele está fazendo, mas significa que podemos descansar sabendo que Ele está fazendo algo. Quando não compreendemos seus caminhos, somos chamadas a confiar em seu caráter. O mesmo Deus que governa o universo governa cada detalhe da vida dos seus filhos, e nada foge do seu olhar, do seu poder e do seu cuidado. Enquanto montava o sermão, lembrei do filme O Clique. Alguém já viu? Só bebeu uma aguinha aqui. A garganta secou. Acontece assim. O personagem principal recebe um controle remoto, capaz de avançar partes da sua vida. Sempre que algo era difícil, demorado e desconfortável, ele apertava o botão e passava para a próxima fase. No início parecia uma ótima ideia, mas com o tempo ele percebeu que estava perdendo momentos importantes, relacionamentos e experiências que moldavam quem ele era. Muitas vezes somos parecidas com esse personagem. Queremos um controle remoto para acelerar os processos de Deus. Queremos pular a espera, a dor, as incertezas e chegar logo no resultado final. Foi isso que aconteceu com Sara e Abraão. A promessa demorou e eles tentaram apertar o botão de avançar, criando uma solução própria através de Agar. Mas Deus não estava atrasado. Deus estava trabalhando. O problema não era a demora de Deus, mas a dificuldade deles em confiar no tempo de Deus. Assim como no filme, nós pensamos que o mais importante é chegar ao destino. Deus, porém, também se importa com o caminho. Muitas vezes é durante a espera que ele fortalece a nossa fé, molda o nosso caráter e ensina-nos a dependermos dele. A soberania de Deus nos lembra que não precisamos de um controle para dirigir a nossa vida. O controle já está nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio, que faz todas as coisas cooperarem para os bens dos seus bons propósitos. Se colocarmos em nossas mãos aquilo que pertence a Deus, nos tornaremos pessoas dominadoras, controladoras. Deus nos deu um conjunto de responsabilidades, mas também abriu os céus e revelou quem Ele é. Um Deus soberano que governa todas as coisas. Ele fez isso para que sejamos bons administradores daquilo que colocou sobre os nossos cuidados. Somos chamadas a ser bons mordomos das responsabilidades que Ele nos confiou, cuidando daquilo que realmente está ao nosso alcance. Ao mesmo tempo, somos convidadas a descansar nas coisas que estão fora do nosso controle, entregando-os nas mãos daquele que governa o universo. Como filhas de Deus, muitas vezes nos achegamos a Ele cheias de perguntas. Por que as coisas são do jeito que são? Por que isso acontece comigo? Por que essa família? Por que essa dor? Por que essa doença? Por que essa situação? Talvez uma das maiores dificuldades do ser humano seja aceitar que nem todos os porquês terão respostas imediatas. Queremos explicações para tudo. Queremos compreender cada detalhe de seu plano, antes mesmo que eles aconteçam. Mas a soberania de Deus nos ensina que a paz não está em ter todas as respostas. A paz está em conhecer aquele que tem todas as respostas. Mesmo quando não entendemos os caminhos, podemos confiar no caráter daquele que governa todas as coisas. O Deus que vê o fim desde o princípio nunca perde o controle, nunca é surpreendido, nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Quando os porquês
não tem resposta, a soberania de Deus nos convida a descansar na certeza de que Ele continua no trono, conduzindo todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Nós devemos estar dispostas a admitir que são poucas as coisas que podemos controlar. Temos dificuldade até mesmo de controlar coisas simples, como lembrar aonde deixamos a chave do carro, ou encontrar o celular que muitas vezes está na nossa mão. Eu me lembrei disso porque uma vez eu estava no mercado, falando com o Jorge no telefone e procurando meu celular. Estava na minha mão. Temos dificuldades até mesmo de controlar coisas simples, como onde deixamos, desculpa de novo, e tentar agir como se tivéssemos mais controle do que realmente temos. É tentador levar o crédito por coisas que jamais poderíamos ter produzido por nossa conta. É tentador pensar que podemos fazer funcionar exatamente de acordo com os nossos planos. É tentador nos orgulharmos de áreas em que deveríamos estar louvando e glorificando a Deus. A verdade é que não temos a menor ideia do que amanhã nos trará, porque não planejamos nem controlamos o amanhã. Somente Deus faz essas coisas. O ensino sobre a soberania de Deus deve nos tornar mais humildes. Uma boa teologia não apenas define quem Deus é, mas também redefine quem nós somos. A soberania de Deus nos ensina que não somos os autores absolutos da nossa própria história, guiando tudo de acordo com a nossa vontade. Pelo contrário, somos totalmente dependentes daquele que planejou os nossos dias e que diariamente cuida de todas as coisas em nossa vida. Quando compreendemos essa verdade, aprendemos a descansar. Fazemos a nossa parte com responsabilidade, mas confiamos na direção daquele que reina sobre tudo e todos. Deus nunca perde o controle da história que Ele mesmo está escrevendo. A pergunta que nos é feita é o seguinte: temos uma compreensão clara das coisas na nossa vida que Deus nos chamou para fazer e das coisas que Ele nos convida a confiarmos os cuidados dele? Considerar os limites de nossas responsabilidades é algo que nos torna mais humildes. Devemos estar dispostas a admitir que há poucas coisas que podemos controlar. Na soberania de Deus existe a responsabilidade humana em crer e confiar em uma vida que glorifique a Deus, que fomos chamadas a fazer. Viver a vida para a glória dele, confiar em seu caráter de um Pai bondoso e um Deus que governa em amor. Muitas vezes, minhas irmãs, nós queremos assumir a soberania de Deus e decidir que podemos domar o Senhor. Nós não queremos ser soberanas, mas queremos agir como tal. Queremos controlar tudo, nos faz desconfiar de Deus. É querer assumir o lugar dele ou às vezes domesticá-lo para que ele faça a nossa vontade. Queremos evitar frustração, dor. Ficamos o questionando por que este mundo é mau, por que as coisas ruins acontecem conosco, sem lembrar que algumas coisas ruins fazem parte da história de Deus também. Deus não nos prometeu somente dias bons. Às vezes ele permite que nós sangremos. E muitas vezes nós não vamos saber o porquê. Às vezes nos consolamos com aquela frase: lá na frente tu vai entender. E não, minhas irmãs. É parte do plano de Deus e às vezes tu não vai entender. Jó não leu o primeiro capítulo do livro dele na Bíblia. Ele não entendeu, mas ele confiou na história sangrenta que Deus escreveu a ele. A Bíblia nos conta uma história sangrenta com o povo de Deus. Em Samuel 4, do 1 ao 4. Vou ler com vocês. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Senhor, da aliança do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam com a arca da aliança de Deus. Nós, muitas vezes, achamos que podemos manipular forças tremendas, porém, essas forças podem se voltar contra nós com enorme violência.
Aquilo que pensamos controlar pode facilmente nos fazer sangrar. Isso ficou muito claro em 2003, durante uma apresentação de dois famosos ilusionistas do mundo, Siegfried e Roy. Eles eram ilusionistas mágicos, faziam truques tão impressionantes que quem não conhecia os segredos acreditava estar vendo algo sobrenatural. A dupla era apaixonada por felinos raros. Possuíam um santuário com tigres brancos e leões brancos. Em um dos grandes destaques de seus famosos espetáculos em Las Vegas era justamente a participação de um desses animais. Em 3 de outubro de 2003, durante uma apresentação, como tantas outras, entrou em cena um tigre branco, que participava do show inúmeras vezes. Tudo parecia normal. Em determinado momento, algo mudou. Testemunhas relataram que o tigre agarrou Roy pela mão, forçando-o a se ajoelhar. Em seguida, cravou os dentes em seu pescoço e sacudiu como se fosse um boneco. O sangue começou a se espalhar pelo palco quando o animal arrastava o ilusionista para o final do palco. Os assistentes correram para socorrer, utilizando extintores para afastar o tigre. Depois de o tigre soltar, o animal simplesmente retornou para sua jaula. O que aconteceu naquele dia? Muitas teorias surgiram. Alguns disseram que o tigre estava estressado, outros sugeriram falhas da equipe que não alimentaram o tigre. Houve também quem imaginasse coisas absurdas. Mas uma das hipóteses mais plausíveis era simples. Depois de tantos anos de convivência, talvez Roy tivesse deixado de tratar o tigre com o cuidado necessário. Talvez tivesse começado a acreditar que podia controlar completamente a força, que na realidade nunca deixou de ser indomável. Roy sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes. O espetáculo da dupla nunca mais aconteceu. Como algo que sempre pareceu estar a nosso favor pode de repente nos levar a um final sangrento. Em 1 Samuel 4, Israel cometeu um erro semelhante. O povo começou a tratar Deus como se pudesse controlá-lo. Eles acreditavam que a simples presença da arca de Deus garantiria a vitória. Pensavam que por carregarem a arca eram intocáveis. Mas Deus não pode ser domesticado. Eles achavam que podiam usar a arca para obrigar Deus a agir conforme os seus desejos. Como se pudessem dizer, agora Deus é obrigado a lutar por nós. E o resultado foi trágico. Depois vocês leiam completa a história. Os filisteus mataram milhares de israelitas. A arca foi roubada. Hofni e Finéias morreram. Eli recebeu a notícia e caiu para trás e morreu. A esposa de Finéias entrou no trabalho de parto. Ao ouvir tudo o que tinha acontecido, deu à luz a um menino, chamou de Icabode. Foi-se a glória e também morreu. Tanta tragédia em um único dia. E às vezes é assim que nos sentimos. Estamos sangrando. E antes mesmo de uma dor terminar, outra parece começar. Mas essa história nos ensina uma verdade fundamental. Deus continua soberano durante toda aquela tragédia. Nós não podemos domesticar Deus com o nosso bom comportamento. Não podemos comprar com uma oferta maior. Não podemos exigir que Ele faça o que queremos apenas porque servimos na igreja, oramos ou somos cristãs. Não podemos dizer, Deus, eu fiz minha parte, então o Senhor tem obrigação de fazer a sua. Também não podemos determinar quando e como Deus deverá salvar os nossos filhos, nosso marido, nossos parentes, resolver os nossos problemas ou responder às nossas orações. Deus não é uma força que controlamos. Eu mesma, minhas irmãs, já caí no erro de achar que posso fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Eu lembro de um retiro em que estávamos em um culto maravilhoso. Eu sentia claramente a presença de Deus. Mas, em certo momento, olhei para o lado e vi o Taylor, completamente distraído, aéreo, como se estivesse em outro mundo, e talvez ele estava mesmo. Naquele instante, comecei a pensar comigo mesma. Quando eu chegar em casa, vou corrigir esse guri. Ele vai aprender a se comportar num culto e sentir Deus da maneira que ele deveria. Percebam a soberana que eu estava tentando ser. Eu achava que eu poderia produzir no coração dele aquilo que somente Deus pode produzir. Mas pela misericórdia do Senhor,
Deus confrontou meu coração. Foi como se ele soprasse ao meu ouvido e me dissesse: você não pode produzir o novo nascimento. Isso não pertence a você. Eu me arrependi naquela hora. Pedi perdão ao Senhor e reconheci mais uma vez os meus limites. Eu posso ensinar o meu filho, posso orar por ele, posso discipulá-lo, posso dar exemplo, mas eu não posso regenerar seu coração. Eu não posso abrir os seus olhos espirituais. Eu não posso produzir fé dentro dele. Isso pertence a Deus. Naquele dia, mais uma vez entreguei a vida do Taylor nas mãos daquele que governa todas as coisas e que ama meu filho infinitamente mais do que eu. Porque a soberania de Deus também nos ensina isso. Existem responsabilidades que são nossas, mas existem obras que pertencem exclusivamente ao Senhor. E quando tentamos ocupar o lugar de Deus, acabamos carregando pesos que não somos chamados a carregar. Muitas vezes somos culpadas de pensar que se fizermos o nosso devocional certinho, deixarmos a Bíblia aberta no Salmos 91 dentro de casa, ou fizermos uma oração decorada do jeito certo, Deus não terá outra opção a não ser nos abençoar. Nós podemos pegar coisas boas e usá-las pelos motivos errados. Foi exatamente isso que Israel fez com a Arca da Aliança. A arca era algo bom, santo e dado pelo próprio Deus. O problema não estava na arca, mas no coração do povo. Eles usaram para tentar forçar a mão de Deus, para manipular Deus. É claro que devemos nos achegar a Deus quando estamos sofrendo. Devemos orar, clamar e depender dele. Mas precisamos ter cuidado para não nos aproximarmos de Deus apenas porque queremos que ele resolva os nossos problemas. Exatamente da maneira que a gente imagina. Nossa vida seria muito mais fácil se pudéssemos controlar Deus e fazer com que ele resolvesse todos os nossos problemas do jeito e do nosso tempo, não é? Mas Deus não é servo dos nossos desejos. Ele é o Senhor dos nossos desejos. E mesmo quando não entendemos seus caminhos, ele continua trabalhando. Uma das verdades mais belas dessa história é que Deus usa até mesmo as tragédias para cumprir o seu plano de redenção. Enquanto Israel chorava a derrota, Deus continuava sendo fiel à sua aliança. Em seu pacto havia a promessa de bênçãos, advertências de disciplina quando o povo se tornava idólatra, mas a certeza de que ele cuidaria do seu povo para o bem do seu povo, ainda que isso envolvesse dor. Há momentos em que nos sentimos como se estivéssemos nas presas de um tigre ou nas garras de um filisteu. Há momentos em que sangremos. Há momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Mas existe descanso maravilhoso em saber que os nossos filhos, nosso marido, nossa família, aqueles que amamos, estão nas mãos daquele que realmente pode transformar corações. Deus não está sentado em seu trono apenas para nos servir. Ele está sentado em seu trono porque ele é rei. Ele é o Senhor soberano que governa todas as coisas segundo a sua perfeita sabedoria. E a boa notícia é que mesmo quando nos permite sangrar, ele continua sendo um pai amoroso. E mesmo quando não entendemos seus caminhos, podemos descansar, sabendo que ele jamais perde controle. Porque o mesmo Deus que governa o universo também governa a nossa história. E aquele que nunca perdeu o controle de nada, não começará a perder justamente agora. É o Senhor quem está por trás da história. E nós sempre estamos seguros nas mãos soberanas de Deus. Uma das características dos ilusionistas é a capacidade que eles têm de nos distrair. Eles atraem a nossa atenção para um lado, enquanto algo importante acontece do outro. E eu preciso confessar uma coisa, que eu fiz exatamente isso com vocês hoje. Eu direcionei a atenção de vocês para o tigre e tirei a atenção do mágico. Falei sobre o tigre, sobre o sangue, sobre o ataque e sobre a tragédia. Mas a verdadeira história nunca foi sobre o tigre. Era sobre o mágico. No dia em que o tigre o agarrou pelo pescoço e o fez sangrar, Roy foi levado para o hospital, entre a vida e a morte. E uma das primeiras coisas que ele pediu foi: não façam nada com o tigre. Muitos acharam estranho. Afinal, aquele animal quase o matou. Mas algum tempo depois, Roy explicou o que aconteceu naquele dia. Segundo ele, não se tratava de um ataque. Era um resgate.
Roy contou que sofreu um derrame cerebral durante a apresentação e começou a perder os sentidos. O tigre percebeu que algo estava acontecendo, fez aquilo que um tigre faria. Para proteger alguém do seu grupo, agarrou pelo pescoço e arrastou para longe. O problema é que a pele humana é muito mais frágil do que a de um tigre. Houve sangue, houve dor, houve sofrimento, mas não houve morte. Porque não era um ataque, era um resgate. E talvez seja exatamente isso que precisamos entender sobre a soberania de Deus. Quando Deus nos faz sangrar, nem sempre é um ataque. Muitas vezes é um resgate. Existem dias em que parece que Deus está contra nós. Dias em que os planos fracassam, dias em que as portas se fecham, dias em que perdemos aquilo que mais amamos. Dias em que não entendemos absolutamente nada. E eu não posso dizer porque Deus permite cada sofrimento. Talvez esteja nos livrando da idolatria, talvez esteja quebrando o nosso orgulho, talvez esteja nos ensinando a dependência, talvez esteja nos trazendo de volta para Cristo. O que eu sei é que o Senhor já me fez sangrar para me livrar de mim mesma mais de uma vez. E talvez você também consiga se lembrar de momentos assim. Momentos em que algo doeu profundamente, mas depois você percebeu que Deus estava resgatando você. Existe um lugar na história onde isso fica ainda mais claro. Quando Deus fez o seu próprio filho sangrar na cruz. Naquela sexta-feira, muitos olharam para Jesus e pensaram que tudo havia acabado. Talvez alguns teriam pensado mesmo que a esposa de Finéias foi-se a glória. Mas não era o fim da glória. Era o plano da glória. Não era um ataque, era um resgate. O rei soberano entrou na história. Aquele que governa todas as coisas assumiu a forma humana. Aquele que sustenta o universo permitiu que o crucificassem. Houve sangue, houve dor, houve sofrimento, mas tudo fazia parte do plano perfeito de Deus para salvar pecadores como eu e como você. Quando Deus parecia que estava tudo perdido, quando Deus estava executando seu plano exatamente da maneira que havia determinado, desde a eternidade. O Pai não poupou seu próprio filho para resgatar os seus. Por isso, quando olhamos para a cruz, aprendemos que a soberania de Deus não é fria. A soberania de Deus traz cicatrizes. A soberania de Deus nos ama. A soberania de Deus nos resgata. E porque Cristo ressuscitou, sabemos que a história ainda não terminou. Deus continua governando. Deus continua conduzindo. Deus continua cumprindo o seu plano. E um dia o rei voltará. Nesse dia, veremos com os nossos próprios olhos aquele que sempre esteve no controle de todas as coisas. E finalmente entenderemos que mesmo nos momentos em que sangremos, ele nunca deixou de nos conduzir em amor. Porque a soberania de Deus não é apenas o governo de Deus sobre todas as coisas. A soberania de Deus é o resgate de pecadores que não poderiam salvar a si mesmos. A soberania de Deus é um resgate de nós mesmos, um resgate da nossa rebeldia, um resgate do nosso orgulho, um resgate da nossa idolatria, um resgate da nossa falta de sensação de controle. Essa falsa sensação de controle. A soberania de Deus nos livra de nós mesmos. Mas Deus nunca desperdiça a dor dos seus filhos. Porque quando ele fere, ele também cura. Quando ele disciplina, ele também ama. Quando ele nos faz sangrar, não é para nos destruir, é para nos resgatar. Não é um ataque, é um resgate. Porque do começo ao fim, da nossa história nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre ele. E sobre a sua graça soberana. É um resgate. Se Deus, minhas irmãs, falou com você, você que não conhece essa soberania, você que não conhece esse Deus, você não parou aqui de paraquedas, você não caiu aqui de paraquedas. Deus está conduzindo você ao seu plano de redenção. Conheça este Deus soberano. E quando nós dizemos que um dia o veremos face a face, é isso que nós apresentamos a você. A eternidade com Deus. Uma eternidade inteira com aquele que governa todas as coisas, com aquele que está cumprindo e fazendo todas as coisas de acordo com o seu decreto e a sua vontade. Este Deus é soberano e nós devemos nos render à sua soberania e confiar nele de todo o nosso coração, crendo que ele faz o bem para os seus filhos. Vamos orar, minhas irmãs.
Senhor Deus, bendito Pai, nós louvamos o teu poderoso nome, Senhor, por esta palavra. Obrigado por confrontar os nossos corações e se revelar a nós através da tua soberania.